Bem-vindo aos Europeus. Esta semana estreamos um conjunto de reportagens que nos mostram qual o verdadeiro peso de Portugal na União Europeia. Revelações surpreendentes que espelham um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Viajamos também até à Eslovénia para descobrir porque é que o mestrado em computação é um dos mais procurados da Universidade de Ljubljana. Em Bruxelas falámos com Ana Gomes, depois do Parlamento Europeu ter recusado o pedido de levantamento da imunidade parlamentar da eurodeputada do PS. E finalmente, na capital da Lituânia, encontramos-nos com um presidente da Câmara pouco convencional. Começamos com uma investigação surpreendente. Portugal tem uma das maiores taxas de rotatividade no Parlamento Europeu. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que quanto maiores forem as mudanças nos representantes de cada país em Bruxelas, menor será a influência do Estado-membro no Parlamento Europeu. O ritual repete-se de 5 em 5 anos. As mudanças nestas cadeiras são muitas e Portugal tem sido um dos recordistas. Nas eleições europeias de 25 de maio deste ano, foram eleitos 21 eurodeputados portugueses, sendo que apenas 9 já exerciam funções no Parlamento Europeu na legislatura anterior. Ou seja, 68% dos representantes nacionais são caras novas ou quase novas nos corredores de Bruxelas e Estrasburgo. Eu defenderia uma renovação parcial de 5 em 5 anos das equipas nos grandes partidos. Naturalmente, os pequenos partidos a questão colocar-se-á de forma diferente. Mas nos principais partidos parece-me que a melhor solução passará por uma renovação parcial, como aliás tem acontecido no caso do Partido Socialista. Porque é indiscutível que o facto de termos aqui deputados que estão já há alguns anos, que adquiriram experiência, que se foram impondo pela qualidade da sua intervenção política, acaba por favorecer a nossa representação no Parlamento Europeu. É o caso concreto de duas deputadas que nós temos, as deputadas Elisa Ferreira e Ana Gomes, que são deputadas já há 10 anos, estão no terceiro mandato, e é inquestionável que o país lucra com a circunstância de elas aqui estarem há 10 anos. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a participação de Portugal nas decisões da União Europeia mostra que a percentagem de novos eurodeputados portugueses está bem acima da média dos restantes Estados-membros, 50%. Alguns países de maior dimensão, como o Reino Unido ou a Alemanha, reduziram significativamente a taxa de rotatividade. A análise mostra que estas mudanças nos representantes têm consequências negativas para o país. Muita rotatividade normalmente significa perda de experiência e conhecimento acumulado após as eleições. A máquina percebi rapidamente como funcionava e até com alguma facilidade. Já descobrir o exato ponto de interferir nela e de interagir com quem decide o quê e quem faz o que seja no Parlamento Europeu demorou mais um bocadinho. No Parlamento Europeu é importante que acabemos por ser também conhecidos para, nesse conhecimento, nos ser reconhecida a capacidade de tratar determinados assuntos. Nós podemos ter um enorme grau de notoriedade no país de origem, no meu caso em Portugal, que isso não invalida que, chegado ao Parlamento Europeu, a generalidade das pessoas não soubesse quem eu era. Há muito tempo no Parlamento Europeu está o social-democrata Carlos Coelho, é mesmo recordista. É eurodeputado desde 1998. O estudo aponta para o prazo de uma legislatura para um deputado fazer nome e tirar partido do conhecimento que adquiriu. O que é um bocadinho diferente de perceber os mecanismos. Eu acho que não é necessário 5 anos para perceber os mecanismos, mas talvez sejam necessários 5 anos para tirar partido do conhecimento que se obteve. Para os mais novos nestas andanças, a adaptação não é imediata, mas contam com a ajuda dos veteranos. Nós temos, no fundo, um debate interno muito aprofundado e, portanto, há uma sintonia muito grande em relação àquilo que é o apuramento coletivo, enfim, das grandes orientações em relação à União Europeia, como a outros temas. E, desse ponto de vista, o trabalho é muito ancorado numa visão coletiva que, no caso em concreto, aqui do grupo parlamentar, até extravasa os 3 deputados. Nós temos, enfim, uma equipa bastante mais vasta que discute de forma aprofundada não só as grandes orientações, mas depois também, enfim, as próprias decisões concretas em termos de votação e, portanto, isto faz com que, no fundo, a transmissão seja muito fácil.
Mas, mesmo quem não conta com o apoio de um partido rotinado no Parlamento Europeu, acredita que é possível começar de imediato a representar Portugal. Eu vou lhe dizer que quando vim para cá disseram-me, olha, o primeiro ano é para conheceres os meandros à casa, te adaptares, fazeres os contactos. O segundo ano vais começar a preparar o trabalho e o terceiro começas a trabalhar. E quem me disse isto enganou-se redondamente, porque eu estou a trabalhar desde o dia 1 de julho e digo-lhe que isto é muito trabalho. Os 21 eurodeputados portugueses eleitos integram 16 comissões parlamentares. As de Assuntos Económicos, de Emprego e Assuntos Sociais e das Pescas são as que contam com mais deputados de Portugal. Além disso, é também o português José Manuel Fernandes que lidera a maioria da Comissão de Orçamentos, uma das comissões mais poderosas por gerir os orçamentos da União Europeia. Esta semana estivemos na capital da Eslovénia para visitar a Universidade de Ljubljana. A instituição inaugurou recentemente um novo campus para as faculdades de Química e de Tecnologias de Informação. A obra contou com fundos da União Europeia e espera conseguir atrair mais alunos, assim que esteve no dia da inauguração. Honourable members, ladies and gentlemen. Antes de ter sido rejeitada pelo Parlamento Europeu para o cargo de Comissária Europeia, função para a qual se autonomeou depois de ter perdido as eleições legislativas, Alenka Bratušek era Primeira-Ministra da Eslovénia. Em junho de 2014 marcou presença na inauguração do novo campus da Universidade de Ljubljana, onde também esteve a Comissária Irlandesa para a Investigação, Ciência e Inovação, que cede agora o lugar ao recém-indigitado Carlos Moedas. Os protagonistas mudam, mas a obra permanece. A Universidade recebeu perto de 90 milhões de euros de fundos comunitários para o novo polo. Nunca um projeto na área da investigação académica tinha tido um financiamento a esta escala no país. Yeah, it's a lot bigger and it's just ours because the other building that we were in we had to share it with another faculty. But this one is just ours, so As novas instalações integram a Faculdade de Química e a Faculdade de Ciências da Informação. We call this place here New Silicon Valley, so this tells you what we tend to do here. I believe with this new faculty and the sun that's here, we will crash all those stereotypes that say that the computer or the geeks or the computer science majors, we only like dark places and only like computers. I believe that here is a lot of light and also there's a lot of nature around us here. So. Mateus completou a licenciatura no antigo campus da Universidade. Prepara-se agora para estrear as salas de aula como aluno do mestrado mais procurado da faculdade. I'm studying the master's degree of Computer and Information Science. I chose it because it was the logical continuance of the bachelor's study that I also had on this faculty. A big majority of students would get their jobs immediately after they finish studies. And I think that this comes out of the, applicability and usability of knowledge that they gain through this study. I believe that there are about 5 jobs per student that finishes our faculty. So. Além de registrar o maior número de inscrições, o mestrado em Computação e Ciências da Informação está isento de propinas. We don't have tuition fee. It's free for every student from European Union, and we also have several arrangements for other countries. A universidade procura atrair mais alunos para uma área onde há trabalho. A taxa de desemprego jovem ronda nesta altura os 20% na Eslovénia. Geeks are always searched for, so yeah, of course. I mean, I did marketing for my major and graphic design. There are plenty of those around right now, so like computer science was perfect choice for me now to be more employable. O mestrado está igualmente aberto a alunos de outras áreas de formação. I wasn't in any kind of technical field, so I chose computer science because it kind of intervenes with what I did before. So I think it was a good choice for me. It's very difficult, but because I don't have a computer science background, the program itself is very strict. You have to work all the time. There's no slacking
here. You don't just wait for the exams. You have a lot of assignments during the term. No caso de Maria, o dia do exame já chegou. A aluna sérvia está a terminar uma prova de sistemas de computação. So how did it go? Hello, it's okay for now. I'll see results for a few days. A estudante não pertence à União Europeia, mas encontrou uma forma de financiar os estudos. I got one scholarship from company Comtrade, and also faculty pay me cost on the faculty, so I don't have so much expenses. I need to have good grades from bachelor degree and good recommendation letter. Also to be motivated to study here. They give me 400 euros per month, so it's enough. A Faculdade de Computação e Ciências da Informação garante ter uma ligação estreita com a indústria. É a maior da Eslovénia no que toca à formação superior nesta área de estudo. We keep contacts with alumni students and with companies around. What do you imagine yourself doing within 1 year? Programming or maybe management of information system, but I prefer programming. And actually it's not very common to see girls studying these kind of courses. Yeah, there is not a lot of girls on this faculty, few of us, but by the time I think it will be more. Hoje o sol de Ljubljana permite passeio no parque. One per month we have some meeting like this one, because there is a lot of work, there is a lot of projects which we need to finish on faculty, so we don't have a lot of time. A estudante sérvia não é a única estrangeira. Na roda onde se brinda com o vinho do Porto, há estudantes de várias origens. Alguns vêm de outras partes da região que um dia formou a Jugoslávia e que em 92 se dividiu em vários estados independentes. There is not a lot of differences between my country and Slovenia. It's still, you can feel the same, it's the same people, the same temperament, the same habits, so it isn't a big difference. A Universidade de Ljubljana está a aproximar uma região que andou muito tempo de costas voltadas. É a maior e mais antiga do país e está a rejuvenescer a capital. Dos 300 mil habitantes da cidade, cerca de 50 mil são estudantes. Situation is now okay, but we need the time to face all the things. A cidade de Vilnius, capital da Lituânia, implementou nos últimos anos algumas medidas de poupança energética e de incentivo ao uso de bicicletas. Uma das vozes de apelo à mudança de hábitos tem sido o presidente do município. Em 2011 ganhou fama internacional ao lançar uma campanha insólita. É desta forma que o presidente da Câmara de Vilnius se desloca todos os dias para o trabalho. Hello, good morning. Good morning. So you usually ride a Segway to come to work? Yes, in summer especially, and I am using a Segway almost 7 years. Because actually we noticed that the traffic is crazy in the city. Not exactly. I should say Vilnius now, in terms of the population and the size of the city, it's quite reasonable for that. And we are not now among the cities with the traffic jams. O autarca tem sido uma voz ativa no apelo à substituição do automóvel por meios de transporte mais sustentáveis. Em 2011 ganhou projeção internacional com a divulgação de uma ação insólita. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e chegou a ser noticiado como verídico por alguns órgãos de informação. Não passou, afinal de contas, de uma campanha contra o estacionamento ilegal promovida pela autarquia. My idea was to illustrate what usually people think when they see especially expensive car parked in the wrong way, or on the bike lane, or on the pedestrian side. And the idea was quite simple, because probably everyone, when sees some situation, they're thinking, I would like to destroy that car, or I would like to smash that car. So my idea was to illustrate that and to give this strong message. Look, please respect the rules. A ideia simples e de baixo orçamento garantiu a publicidade do município e do próprio autarca. Many people say that it was a way to promote yourself. Always when you have the idea and you, the author of that idea, and you're implementing that,
Of course, it's connected, but I don't think it's something wrong with that. Artur Azuocas garante que a iniciativa ajudou a diminuir o número de carros mal estacionados. Desde essa altura, o município reforçou e incentiva a utilização de transportes públicos e implementou há um ano um sistema de bicicletas partilhadas. I think that it's working well, but still it's just in the center. So for center it's okay, but for suburban still there is what to do. I think it's not working very well actually, because all the paths, bicycle paths, are not really great because sometimes they're just gone. No verão passado, Artur Azuocas candidatou-se à presidência da República, mas acabou por perder. Reuniu pouco mais de 5% dos votos. Okay, Glass. Make a video. O antigo jornalista de guerra mantém-se na cidade de Vilnius e garante ter mais ideias para reforçar a eficiência e sustentabilidade da cidade. The city of Vilnius will be the first city in Europe with all replaced existing lighting to LED. So, it will be done within less than 2 years from now, and so we will reduce the consumption of electricity about 77%. As próximas medidas de proteção ambiental e de poupança energética incluem a instalação de painéis solares no edifício da Câmara Municipal e a modernização de antigos edifícios soviéticos. O Parlamento Europeu recusou o pedido de levantamento de imunidade parlamentar de Ana Gomes. Em causa está o processo movido pelo Ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, contra a eurodeputada socialista por difamação. Que é contra. A decisão foi tomada por unanimidade. O Parlamento Europeu votou contra o levantamento da imunidade parlamentar de Ana Gomes. Que é a favor? Que é contra? Vi uma floresta de votos a favor, não vi nenhum voto contra, vi 2 ou 3 braços levantados na banda da senhora Le Pen em abstenção. Ou seja, nem os eurodeputados do PSD votaram contra a recomendação da Comissão Parlamentar de Assuntos Jurídicos. No parecer, a Comissão considerou que as declarações de Ana Gomes sobre a decisão do Governo de privatizar os estaleiros navais de Viana do Castelo foram feitas na condição de deputada. Ou seja, os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das funções. Como eu sempre disse, eu aceitaria o que fosse a decisão do Parlamento. E a decisão do Parlamento respalda por inteiro uma decisão que foi tomada por unanimidade na Comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento, que me ouviu, a quem eu de resto entreguei cópia da queixa que apresentei à Sra. Procuradora-Geral da República, pedindo a investigação do processo de subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Eu nunca tive por objetivo, nem tenho, furtar-me a discutir o fundo da questão. Recorde-se que Ana Gomes, em novembro de 2013, na TVI 24, levantou suspeitas sobre as relações entre o escritório de advogados do Ministro da Defesa e o grupo Martifer, empresa que ficou com a concessão dos estaleiros. Aguiar Branco, entretanto, garantiu que o escritório de advogados nunca teve negócios com o grupo e, em janeiro deste ano, interpôs no Departamento de Investigação e Ação Penal um processo por difamação contra a eurodeputada. Naturalmente que a forma como o Sr. Ministro reagiu, acionando uma ação de difamação contra mim, tinha um propósito que era intimidar-me e silenciar-me. Não conseguiu. A socialista garantiu ainda que continua disponível para ajudar a esclarecer, quer na praça pública, no Parlamento ou nos tribunais, a questão da subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Sérgio Ferreira de Almeida e Bruno Andrade, SIC, Bruxelas. A terminar, deixo-lhe um convite para visitar a página Europa, sicnoticias.eu. Se quiser saber mais sobre os 28 Estados-membros, pode encontrar na SIC Europa reportagens gravadas em cada um dos países da União. Descubra também negócios inovadores. Saiba quais os cursos que dão emprego. Acompanhe toda a atualidade europeia. Pode também seguir as notícias e as reportagens na nossa página de Facebook. Em destaque nas imagens da semana, a aterragem do robô Philae num cometa depois de uma viagem de 10 anos. Um marco histórico na Agência Espacial Europeia no estudo da origem do Sistema Solar. É a primeira vez que uma nave espacial pousa na superfície de um cometa.
Se quiser partilhar ideias e comentários connosco, pode fazê-lo através do e-mail oseuropeus@sic.pt. Os Europeus, considerado pelo Parlamento Europeu como um dos melhores programas de informação europeia, está de regresso na próxima semana. Até lá. Com a colaboração científica da Fundação Francisco Manuel dos Santos.